Isso aí, pessoal. Vamos lá. Bem-vindos ao Deu Tilt Mental. É o podcast que você vai aprender o porquê que a sua cabeça buga e quem sabe resetar, formatar esse sistema aí sem precisar necessariamente puxar da tomada, né? Para desligar completamente. Aí não. A gente vai trazer muitos convidados aqui ilustres e hoje eu tenho aqui meu parceiro maravilhoso, Vinícius Graça, que junto comigo idealizou a ideia aqui do Deu Tilt Mental. A gente vai falar de várias questões daquilo que dá tilt na nossa cabeça e como prevenir esse tilt. Mas hoje eu tenho aqui a honra de receber Vinícius e eu quero que você já se apresente, já fale um pouco aí sobre você, para a gente começar esse papo incrível, viu? Obrigado pela sua presença aqui, Vinícius, e obrigado por aceitar o convite de juntos a gente tocar esse podcast aqui, vai ser muito legal. Eu que agradeço, Rubens, essa oportunidade de estar aqui com você, criando esse podcast, este projeto, e também estar falando sobre saúde mental e ajudar tantas pessoas que hoje no Brasil a gente vê, né, aí as pesquisas e como que está grande realmente a dificuldade das pessoas em relação à ansiedade, depressão, o Brasil sendo um dos países aí com maior índice de depressão e ansiedade. Então, é muito legal a gente estar com esse projeto. Bom, como o Rubens já falou, eu sou o Vinícius Graça, eu sou hipnoterapeuta, né, e gosto de terapias eu gosto de terapias não convencionais, né? Eu gosto das terapias que são mais alternativas, diferente da terapia tradicional. E a hipnose e as terapias de processamento de memória são as que eu mais gosto. Então, eu me especializei, né, com pós-graduação em neurociências e eu me especializei com a pós-graduação em neurociências e em hipnose clínica, tá? Para estar aí atuando nessa área, fora os cursos todos que eu fiz. Muito bom, muito bom. Terapeuta, hipnoterapeuta. E eu já quero começar nosso papo, Vinícius, porque a gente conversa muito nos bastidores, eu entendo da sua técnica, acho sensacional, de verdade. Mas eu queria que você falasse para o pessoal um pouco de como que é aplicado a hipnoterapia, quais são os fundamentos, enfim, eu queria que você trouxesse essa visão ampla do que é de fato a hipnose. A gente vê muita coisa na internet e algumas coisas que talvez é usado mais para o lado do humor, mais para um lado onde as pessoas olham e talvez ficam até com medo, né? Falam, meu Deus, eu vou ser hipnotizado, eu vou sair fora de si, o que eu vou fazer, qual o tipo de atitude que eu vou ter? E a gente sabe que para terapia isso funciona e funciona muito bem, tem tido resultados incríveis. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa técnica, tá? Legal. Então, hipnose, ela não é nada do que a gente vê nos filmes e nas séries, né? Nos filmes e nas séries é uma coisa absurda. Então, eu ainda estava vendo uma série recentemente que o cara, ele controlava as pessoas. Tem uma outra que ele dá um comando, a pessoa faz o que ele quer, ou a pessoa não lembra. Então, esquece o que você vê nos filmes e nas séries, né? A hipnose não é nada disso. A hipnose, ela é um estado da mente de atenção focada, direcionada, que diminui a atenção periférica e aumenta a nossa sugestionabilidade, a nossa capacidade de receber aquelas sugestões e transformar aquilo em realidade. Então, é muito parecido quando você assiste um filme e se emociona. Você já assistiu um filme, Rubens, e se emocionou? Várias vezes. Então, quando você assiste um filme e se emociona, você está tão concentrado e focado na cena dos filmes, do que está acontecendo, que a mente inconsciente não difere o real do imaginário. E é por isso que você sente tudo o que está acontecendo. Você se emociona se for numa coisa mais dramática, se for uma ação, o coração acelera, um suspense. Sim. Porque no mente inconsciente, você não difere o real do imaginário, né? Sim. Então, na verdade, a gente pode até fazer isso, uma ligação, quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Essa pessoa, ela tá olhando para onde ela pode estar aqui no estúdio e ter uma crise de ansiedade. Ela tá olhando aqui, tá tudo normal, tô tranquilo, não tenho nenhum perigo, mas ela tá tendo uma crise de pânico. Porque o que tá no consciente é uma coisa, tá tudo bem aqui, mas no inconsciente dela disparou uma reação de luta e fuga, e ela tá ali com o coração completamente acelerado, morrendo de medo, suando. Sim. Então a gente não controla esse inconsciente. Esse consciente, ele acontece de maneira automática. Então, como a gente estava falando do filme, a pessoa está tão concentrada e focada nas cenas do filme, entendi, que ela não difere o real do imaginário e você se emociona, tá? Entendi. Mas isso tudo só acontece quando a pessoa está focada, prestando atenção. Se ela está viajando lá, fazendo... Hoje tem gente que põe série ali só para enquanto trabalha, né? Põe tipo séries mais simples, sim, de conteúdo para ficar trabalhando e tal. Ela não vai se emocionar com nada do que acontecer, porque ela não está conectada. Uhum. Ou se você tiver ali com a mente consciente, tipo, não, esse ator aí no próximo filme, ele tá vivo, né?
não, você não tá ali entregue e conectado. Então tem muito o mito de que a pessoa, quando vai acessar a hipnose, e se eu não voltar? Eu já ouvi falar nisso, Eu já ouvi falar nisso. E se eu não voltar? E Bom, acontece? Pode acontecer? você já viu alguém terminar de assistir um filme e ficar lá assim? Não. Então, isso não acontece. O filme talvez fique na cabeça. Talvez o filme te traga uma reflexão sobre o assunto e você fique pensando naquilo muito tempo, mas ficar dessa forma nunca Ficar vi. lá paradão, né, quando acaba. Ou você já viu no Jornal Nacional aquela musiquinha das notícias ali? Pi, 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 pi. Homem está preso em transe há 12 anos na hipnose. Não. Isso não existe. Né? Ninguém vai para lugar nenhum, ninguém fica inconsciente, ninguém dorme. Ninguém vai para Nárnia e não é bruxaria e não é misticismo. Tá? Não é um poder mágico do terapeuta. Entendi. Eu não tenho um poder que eu hipnotizo as pessoas. Se fosse, seria muito legal. Então eu tenho um poder que eu vou lá, tipo o Xavier do X-Men, e ele vai lá e hipnotiza as pessoas. Sim. Entra na mente ou faz qualquer coisa. Não. Toda hipnose, na verdade, ela é uma auto-hipnose. É você que recebe a hipnose, você, no caso, se fosse você, o Rubens, ou a pessoa que está aí de casa, é ela quem se hipnotiza. E o que ela precisa para fazer isso? Seguir as instruções. Entendi. Desde que ela siga as instruções. Então, imagina determinada coisa, uma cola. Imagina que você está num lugar que você gosta. Imagina, não importa. Se você segue as instruções, automaticamente você entra nesse estado que ele existe e é comprovado pela neurociência, que muda alguns padrões no cérebro, né? Que aumenta a quantidade de GABA no giro cingulado. Então, isso tudo vai acontecendo dentro do cérebro e a gente fica com maior capacidade para transformar aquelas sugestões em realidade. Então, quando a gente fala de hipnose, tudo que a gente vê nos filmes praticamente é mentira, aquilo não acontece, mas o que a gente vê de entretenimento, por exemplo, o Pyong Lee, que é muito famoso, foi pro Big Brother, e faz aquelas brincadeiras com as pessoas, tem um show muito legal que chama Magicamente, para quem quiser ir em São Paulo. Tudo que você vê ali realmente acontece, aquelas brincadeiras. Então, esquece o nome, fica colado na cadeira, né? Tem um monte ali de brincadeira, sente o cheiro. Aí as pessoas pensam, então é controle da mente, né? Mas não é. Porque aquela pessoa que foi pro show, ela foi lá, entrou na internet, comprou um ingresso, sentou lá na plateia, tem, sei lá, 150 pessoas. Aí o cara, ele explica como que é, faz algum exercíciozinho ali de colar o dedo, uma coisinha, vai vendo ali quem tá se entregando, quem tá afim, convida pro palco, e ali ainda vai fazendo outros exercícios, ou seja, aquelas pessoas, elas estão ali a fim de passar pela experiência. Todo esse processo, então, ou seja, desde a compra do ingresso, é como se ela estivesse já preparando a própria mente para aquele momento. Para aquele momento. E tem gente que, por exemplo, compra o ingresso. A minha esposa, por exemplo, a gente foi lá no show. Tá. Quando eu fiz lá um curso com eles, a gente foi lá no show. Ela já sentiu o primeiro exercício que funcionou. Como ela já sabia que depois de evoluindo para ser chamada do palco, ela queria assistir, mas ela não queria participar lá na frente. Entendi. O que ela fez? Ela cortou já. Pum, agora não vou fazer mais, entendeu? Entendi. Ela não fez. Mas aquele que se predispõe, ele vai chegar lá, então, e ele vai estar passando por aquelas brincadeiras. As brincadeiras sempre são bem leves, então ninguém faz o que não quer. Ninguém vai chegar lá e vai fazer algo que não quer, porque você está sempre consciente do que está acontecendo. Você está percebendo tudo que está acontecendo. Tá. Então é normal você ver uma pessoa que ela esquece o nome ali momentaneamente, ela dá muita risada de si mesma, porque ela acha graça que ela não lembra o nome dela. Sim. Pra você ver como ela tá consciente. Ela sabe o que tá acontecendo, ela não lembra o nome e ela acha graça. Tipo, caramba, eu não consigo lembrar meu nome, que engraçado. E ela ri. Entendi. Então você não fica inconsciente. E todas as brincadeiras são leves, na verdade, se você for ver. Então, se você falar o que vai contra os princípios, a ética, a moral, ou a de costumes culturais, enfim, qualquer coisa que a pessoa não quer, ela rejeita. Naturalmente. Tá, ou ela entendi. sai daquele estado, ou ela simplesmente não segue aquela instrução. Né? Então, eu nunca vi ninguém passar a senha do cartão de crédito. Né? E se alguém ousar falar isso, vai ficar ali desmoralizado, porque automaticamente a pessoa vai falar assim, não, você tá maluco? Né? Então, uma coisa que eu sempre faço com os clientes, quando eu atendo a primeira vez, porque quando a gente está falando de terapia, não tem essa sensação palpável de olha, você entrou na hipnose. Então, às vezes, vem pessoas que já passou com outro profissional e ela fala, mas eu não senti que teve hipnose. Então, o que eu faço? Eu faço uma brincadeira simples, que é colar os dedos. Tá.
Então a pessoa ela tá aqui com os dedos colados e eu falo, você tá inconsciente? A pessoa, não. Seus dedos estão colados? Estão. Você tá tudo bem, a gente tá conversando, você tá entendendo? Sim, normal, tô aqui normal, mas o dedo tá colado. Então você acessa o estado de hipnose. E a partir então desse momento, ela entende e ela sabe que ela acessa esse estado. Ela não vai para Nárnia, não dorme, não fica inconsciente, ela sabe tudo o que aconteceu. Entendi. Ao mesmo tempo em que ela ativa essas capacidades do cérebro dela de receber essas sugestões, desde que ela esteja afim ali, entregue ao processo. Tá. Então, essa pessoa, dali, ela, né, ganha essa confiança para estar passando pelo processo terapêutico, porque carrega muito medo, né? Então, ela vai para a sessão, às vezes, algumas pessoas vão meio cheia de medo, e se eu não voltar, né? Eu escuto bastante. Eu gosto muito da clínica que eu atendo, Rubens, porque lá a gente tem uma salinha do achados e perdidos. Então, se você não voltar, a gente deixa lá. Se alguém vir te procurar... Isso é bom. Aí a pessoa vai procurar lá. Deveria, todas as clínicas deveriam ter essa salinha. Ter essa linha, né? É brincadeira, não tem nada disso. Então, as pessoas ali, ela ganha a confiança e ela entende que não tem nada a ver com esses mitos aí da internet, mas que aquelas brincadeiras podem acontecer se é uma pessoa que tem essa pegada talvez mais extrovertida ou que esteja ali a fim de participar dessas brincadeiras. Mas na terapia, isso não importa. Na terapia, a gente vai usar a hipnose como algo que potencializa o trabalho da origem das suas dificuldades. Então, a gente fala que a hipnose ela rebaixa o fator crítico, o julgamento. Então, trazendo até um exemplo da brincadeira, né? Se eu te falar agora, Rubens, esquece seu nome. Você sabe o seu nome. Sim. Você vai falar Rubens. Mas, quando você entra nesse estado e você permite que essas sugestões atuem em você, que você está aberto, aí ali você esquece. Exatamente. Ou seja, aquela questão sua mais cognitiva, mais racional, tipo, é impossível esquecer meu nome, ela rebaixa e dá espaço para que você crie coisas, crie oportunidades, crie situações e acesse mais o que está no inconsciente. Entendi. Por isso que a gente consegue fazer um processo terapêutico de curta duração, trabalhando na origem, no que está no inconsciente. O que é que está naquele inconsciente daquela pessoa que está passando por crise de ansiedade, que ela poderia estar aqui super segura, protegida, mas ela entra em pânico. O que é que está nesse inconsciente? Então, a terapia, muitas vezes tradicional, ela vai ser mais conversada. Então, ela vai te falar assim, Rubens, o cara tá dentro do, por exemplo, do elevador e ele tá em pânico ali, ele tem fobia de elevador. Sim. Então você é uma terapia mais tradicional, com a terapia, né, cognitiva e tal, ou até às vezes com base em neurociência, conversado, validando a realidade, você vai falar assim, tem algum perigo aqui no elevador? Não, não tem nenhum perigo. Quantos elevadores caíram no ano? Ah, sei lá, nenhum ou um, eu não sei. É raro cair um elevador. Então, eu estou seguro. Então, você está sentindo todos aqueles sintomas e você está usando do seu cognitivo, da sua realidade, que é bem desgastante, você vai estar usando isso para lá no inconsciente você conseguir se sentir um pouco melhor e ficar ali. Com o tempo, você pode ir mudando esse pano de fundo, tudo isso que está lá no seu inconsciente, desse pânico, tudo isso pode ir mudando porque você vai usando o cognitivo para mudar o pano de fundo, o inconsciente, o que tem ali que está causando aquele medo. Então você vai fazendo esse esforço e com o tempo isso pode melhorar ou não. Né? Às vezes melhora, às vezes ele melhora parcial e aí você depois, numa outra situação, às vezes pode desengatilhar, mas você acaba melhorando, mas é muito desgastante. Né? Então é o consciente mudando o inconsciente. Na terapia, com a hipnose clínica, as terapias de processamento de memória, a gente vai direto no inconsciente, ver o que aconteceu na sua vida, se é uma questão exatamente igual que você passou numa infância, numa outra situação. Por exemplo, eu atendi um rapaz que, quando ele era novo, ele ficou preso com umas amigas dentro do elevador, acho que é da casa dele mesmo, do prédio dele. O elevador parou e ele ficou um tempo ali e ele ficou com muito medo. Então, cognitivamente, é seguro, por mais que aconteceu com você, não caiu, ele abriu e você vai ficar trazendo um monte disso e é desgastante, né? Mas, quando a gente vai trabalhar lá no inconsciente, usando terapias modernas de processamento de memória, algumas técnicas, né, como a estimulação bilateral do MDR e algumas outras técnicas, ao invés de você tentar lá no inconsciente pegar o que está escrito lá, é perigoso, e escrever em cima, seguro, porque todo dia que você pega o elevador você fala, tá seguro, e ficar escrevendo em cima, esse tipo de técnica, quando você ativa aquele medo,
a gente vai buscar fazer esse processamento com algumas técnicas para, ao invés de escrever por cima, é como se a gente buscasse apagar o perigoso e colocar em cima seguro. Entendi. Né? Então, é uma maneira diferente de atuar com essas terapias que eu gosto de trabalhar. Perfeito, muito bom. Então, a gente, na mente, dentro do cérebro, a gente tem um lugar que chama amígdalas cerebrais. Sim, sim. As amígdalas disparam as reações de luta e medo. Uhum. Então, ela vai trazer ativação, ansiedade, sudorese, às vezes tremor. E qual que é a função de tudo isso? No homem animal, se aparecesse lá um leão, o que você ia fazer? Lutar ou fugir. Sim. Né? Não tem outra opção. Que você vai ativar tudo isso, assim, o coração vai disparar para você ficar forte ali, preparado. Se estiver próximo, já vai dilatar as pupilas para você lutar ou para você fugir. Então, ativa todos esses mecanismos. Só que no homem atual hoje, não é mais o leão. Né? Às vezes a pessoa foi no shopping, Isso. ela estava com um monte de problema na vida dela, alguma coisa ali aconteceu, o shopping estava cheio e ela teve uma crise de ansiedade, disparou luta ou fuga. Uhum. Aonde que ela estava? No shopping. E nesse dia ainda era aquela compra do Natal, que estava lotado o shopping. Ou seja, qualquer lugar que ela for, que tiver muita gente, Isso. ou for um shopping, por exemplo, ou que remeta a vendas, essas lojas e tal, ela vai começar a sentir aquelas sensações de ansiedade. Que a gente chama, na psicologia, a gente chama de reforço, né? O reforço, quando... enfim, Skinner escreveu um livro que, depois de anos de estudo, ele mostra como que funciona essa técnica do reforço. Então, ele mostra ali um experimento que ele faz com um cachorro, que ele toca a campainha e o cachorro não faz nada. E aí, daqui a pouco, ele toca a campainha e mostra uma ração. Toca a campainha, mostra uma ração. Na terceira vez, o cachorro já assimila que a campainha é o sinal da ração, é o sinal da comida. Aí ele toca a campainha e o cachorro vem. Toca a campainha e o cachorro vem. Ele já entendeu. Daqui a pouco, sem tocar a campainha, o cachorro já entende. Sim. Então, isso vai reforçando. Então, isso que você está trazendo, está muito ligado a isso, né? Sim. O nosso inconsciente, ele tem alguns mecanismos que reforça, talvez, uma situação onde vai dar um start num pânico, por exemplo. É isso que você está me dizendo, né? Sim, é um gatilho. Esse estudo tem um parecido, né, que é do Pavlov. Pavlov, esse exatamente. Estudo aí do gatilho, né, que ele faz com os cachorrinhos. Sim. Lá e tal. Então, o shopping pode virar um gatilho aí, no caso, ou muitas pessoas. Entendi. Então, a gente precisa ir trabalhar no que causou esse pânico. Lá naquela vez, o que estava acontecendo na sua vida quando isso aconteceu pela primeira vez? O que você estava passando que ativou isso? Para a gente mudar e ressignificar aquilo que estava acontecendo naquele dia e na sua vida por ter acontecido aquilo também lá naquela situação, naquele dia. Porque não aconteceu do nada. A vida não estava linda e maravilhosa para ela ter tido aquela primeira crise. Exatamente. Estava acumulando muita coisa. E a amígdala, ela é interessante, porque só a amígdala em si, ela só grava corporal. Na terapia, a gente fala muito hoje de terapia mente e corpo. Ela só grava no corpo. Ela liga, tem ali o nervo vago e tudo mais, e ela vai para o corpo, onde tem o nosso sistema simpático e parasimpático. Isso. O sistema simpático é ansiedade, é agitação, é essa tensão lá que disparou todo esse medo. E o parasimpático é o relaxamento, a calmaria, né? Mas também o parasimpático, se ele fica muito ativado, é a depressão. Sim, exatamente. Então, esse equilíbrio entre um sistema e outro, a gente está bem. Né? Do sistema simpático e do parasimpático. E esses traumas, eles podem ficar registrados nesse sistema somente, ou junto com o hipocampo, aonde tem a memória declarativa. Então, se a gente está falando de um evento inicial, um trauma, que você tem 15 anos e foi no shopping, você tem uma memória declarativa. Quando eu tinha 20 anos, eu fui no shopping com as minhas amigas, era a véspera de Natal e eu tive uma crise de ansiedade. Na minha vida estava acontecendo isso. Então faz a dupla. Amígdala cerebral, hipocampo que tem a imagem, isso. A história do que aconteceu. Então essas memórias são as declarativas. Aquelas que você consegue falar. E essas são muito mais possíveis ser tratadas na terapia tradicional.
Porque você vai lá, vai contar pro seu terapeuta o que você Isso. aconteceu no shopping aquele dia, e aí ele vai começar a fazer um trabalho, ou com a hipnose clínica, ou outros métodos. Mas quando a gente tem menos ali de 6 anos, né, a gente não tem memória. Então, assim, é um pouco relativo. Tem gente que às vezes conta que tem memória com 5 anos e lembra lá que aconteceu tal coisa. Sim, sim. Mas nessa fase aí dos 5 aos 7 ali, a gente, antes disso, não tem memória declarativa. A gente tem as memórias implícitas. Sim. Essas memórias implícitas é como se elas estivessem mais ali nas amígdalas, só por sensação. Então, Entendi. desde a barriga da mãe até os dias atuais, até hoje, tudo que a gente vivenciou molda o nosso comportamento e quem a gente é hoje. Exatamente. E nessa fase da barriga da mãe até mais ou menos ali esses 5 anos, 6, a gente só está registrando por sensação. Então não tem uma memória declarativa para você ir lá na terapia e falar. Então é aí que entram essas terapias voltadas para mente e corpo, né? Por exemplo, Que é aí onde vai pro inconsciente, né? pro Onde inconsciente, você pega o inconsciente. e no corpo. No Tem o corpo, inconsciente sim. também quando você tá nas outras fases. Mas nessa fase não tem memória para você contar o que aconteceu e Isso. mudar. Mas está no corpo, nesse nervo vago, nessa terapia polivagal, em tudo isso que aconteceu. Sim. Então, se a mãe passou um trauma muito grande dentro da barriga da mãe, a pessoa ela pode depois sentir, porque ela sentiu aquele medo que veio da mãe, Exatamente. ficou gravado no sistema dela. E aí você precisa de técnicas como experiência somática, terapia polivagal, até a hipnose não verbal, que vão trabalhar nesses registros que ficaram no corpo, Sim. onde a terapia conversada ela não consegue Ela chegar. não consegue chegar, é isso. Tá? Então, Muito onde bom. você vai finalizar, terminar essa movimentação que aconteceu no sistema, no vago, no sistema vago, na terapia polivagal, no nervo vago. Você vai, a pessoa ficou presa numa coisa que aconteceu que gerou muita ansiedade, ela precisa completar aquele ciclo no sistema simpático para voltar para a regulação. Ou se aconteceu uma coisa que ela ficou muito triste, muito quieta, voltar para esse sistema onde ela vai também voltar para a regulação. Então, por exemplo, eu já atendi muitas pessoas assim com fazer regressão, trabalhar a história da pessoa dentro da barriga da mãe. Então, por exemplo, teve uma moça que ela era uma pessoa que tinha medo de tudo. Sim. Tudo medo de que não vai ter dinheiro, medo que tinha trabalho, tudo certo, mas tinha medo. Medo que vai ficar sem grana, não sei o quê. E quando a gente voltou lá, ela voltou na barriga da mãe dela, a mãe dela, quando estava grávida dela, falava assim, nossa, o que você está sentindo na barriga da sua mãe? Eu sinto medo. Medo do quê? Esse medo é seu? Não, é da minha mãe. Medo do quê? De que não vai dar conta, de que não vai ter dinheiro para me criar, meu pai tá com medo. E ela absorve esses medos e passa a vida sentindo medo de estar sem grana. Acabou replicando para ela. De não sei o quê. Acaba replicando. Eu achei extremamente interessante isso que você trouxe em relação desse tipo de acesso, que é muito difícil, né? Então eu falo assim, eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, a minha terapia ela é mais conversada, por mais que a gente acesse o inconsciente, mas é o inconsciente onde a pessoa consiga ter alguns registros e mencionar esses registros. Mas isso que você está trazendo é incrível. Existe alguma forma da pessoa identificar isso por si só, para ela buscar ajuda profissional para se aprofundar isso? Ou como que a gente consegue, de repente, mostrar para essa pessoa que, de repente, ela precisa buscar uma ajuda um pouco mais aprofundada nesse sentido, buscar você, um hipnoterapeuta, para poder acessar de forma mais aprofundada? Para ela acessar sozinho é um pouco mais complicado, porque quando você acessa esse estado da hipnose, desse transe, você fica com a mente mais calma, tranquila, diminui. E aí você tentar se conduzir, para você se conduzir, você tem que ser mais racional. Entendi. Como você tá mais ali no inconsciente, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Que aí você vai ter que puxar o racional, você sai um pouco ali daquele acesso do inconsciente. Então, mas, por exemplo, a pergunta, eu acho que ela está destinada ao seguinte: imagina que a pessoa ela buscou já uma terapia tradicional, uma terapia convencional, e ela não conseguiu, talvez, uma efetividade na solução do problema. Você acha que, de repente, a hipnoterapia pode ajudar ela nesse sentido? Porque, às vezes, ela identifica um padrão na vida dela, que nem esse exemplo que você deu do dinheiro, ela trabalha e tudo, mas ela tem medo. Às vezes, ela está identificando esse padrão, ela já buscou auxílio e não conseguiu, e, de repente, pode ser que seja ligado nessa questão que você trouxe. Exatamente. O que eu entendo, né? Hoje, quando eu vejo os meus
clientes, as pessoas que eu atendo, eu tenho basicamente 2 tipos de pessoa. Nunca fez terapia, e aí viu que a hipnose é mais rápida, viu na internet, ou alguém indicou, e ele vem já direto na hipnoterapia. Entendi. E o outro paciente é o que tá 6, 8, 3 anos lá passando com o mesmo psicólogo e continua com os mesmos problemas. Entendi. Ou seja, o que tinha para ele conversar e falar, resolver falado, caraca, 8 anos, ele já deveria ter resolvido isso. Com já certeza. teve muito tempo para isso. Com certeza. Então aí a gente, ou a abordagem não está sendo a mais eficiente para ele, ou ele pode ter traumas implícitos. Tá. Né? E uma outra coisa é que, às vezes na terapia falada, como você está com o racional muito ativado, você bloqueia a informação para o seu psicólogo. Por exemplo, eu já atendi psicóloga, mas ela não atuava na parte clínica, foi para a parte de RH, que também é uma área que o psicólogo atua bastante. Sim. Ela fazia muitos anos de terapia e nunca contou que sofreu um abuso na infância por vários anos. Entendi. Ela nunca contou. Porque como ela tá com o racional ali, ela evita, ela faz esse negócio de ela evitar, desviar, não sei o quê. E chegou ali na primeira vez, como o racional diminui, ela vai lá e pum, já solta a bomba. O que tá acontecendo? Tô sendo abusada. Entendi. E a gente consegue ressignificar e trabalhar tudo isso. Ela teve uma mudança. Embora ela fazia terapia há muitos anos, porque ela sabia o que aconteceu, mas ela não levava pra terapia. Ela não levava, ela segurava sempre, continuava sofrendo e não levava. Entendi. Mas a hipnose, por você estar de olho fechado, num estado de maior relaxamento, você acaba soltando a bomba ali que você segurou por anos no convencional. Você me trazendo esse ponto, talvez eu vou trazer algo que é meio polêmico aqui, tá? Eu falo porque, enfim, 5 anos de psicologia dentro da faculdade, você sabe que existem algumas limitações dentro da faculdade em si, tá? Por conta de linhas terapêuticas extra conselho, vamos dizer assim, né? Porque o conselho ele disponibiliza algumas linhas para você, mas existem tantas outras como essa que são super efetivas. E aí eu queria entender de você, se você fala que atendeu uma psicóloga, você atende outros profissionais, eu tenho certeza absoluta, da área da saúde, você sofre algum tipo de represária, ou essa sua técnica sofre algum tipo de represária hoje no meio, eu vou dizer até uma palavra, tá? No mercado da saúde mental, porque hoje em dia virou um mercado, né? Hoje em dia a gente sabe que tem diversas linhas, ou algumas sendo utilizadas por pessoas que talvez não tenham nem capacidade para poder utilizar, e outras por pessoas que têm estudado muito e se aprofundado cada vez mais. A gente sabe que existem técnicas extremamente sérias. A hipnoterapia, como que ela está nesse meio aí? Na verdade, os principais, ou talvez até todos os conselhos da área da saúde reconhecem a hipnose. Então, o Conselho de Medicina reconhece a hipnose. O Conselho de Psicologia reconhece a hipnose. O de enfermagem reconhece, o de fisioterapia reconhece. Então, odontologia também reconhece. Tá. Cada um mais voltado para o que faz sentido da sua área. Por exemplo, dos médicos, eles vão trabalhar com a hipnose para dor, que ela é muito... Acho que em relação à pesquisa científica deve ser a maior para dor, né? Que tem cirurgia de peito aberto só com hipnose. Então, medicina. Então, inclusive, eu fiz um curso na PUC do Rio Grande do Sul, que é a primeira faculdade de medicina do Rio Grande do Sul, que coloca a hipnose na grade curricular do médico. Olha só. Primeira faculdade do Rio Grande do Sul, a PUC do RS, eu fiz um curso lá com eles, que colocaram a hipnose na grade curricular. E é medicina. E o psicologia não tem. Tem aula de hipnose? Não tem. Não tem aula. E a psicologia, que é a área da saúde mental principal, ela não tem esse tipo de aula ali na grade curricular. E, na verdade, eles falam muito mal porque o Freud abandonou numa área da vida e tal. Sim. Mas, lógico, o Freud ele foi cuidar ali daquela teoria que ele estava desenvolvendo. Exatamente. Mas o que o psicólogo não fala no geral, se você pegar, acho que, se eu não me engano, não sei dizer exatamente, acho que é o último livro dele, ele fala que ele busca hipnose para a esposa dele. Não sei o que estava acontecendo. Exatamente. E ele vai buscar hipnose. Ou seja, se não funciona, eu deixo para lá. Mas quando o negócio apertou para a esposa dele, eu vou lá atrás da hipnose. Então, e apertou bastante, né? Porque a esposa dele chegou num estado mental muito crítico, né? Na vida. E ele foi atrás da própria hipnose. Exatamente. Então, isso o psicólogo, no geral, quando ele vai comentar na internet, ele não fala que no final ele foi atrás disso para ajudar a esposa. Sim. Não sei direito a história como desenrolou, mas ele foi atrás. Então,
Ele mesmo não seria contra se ele fez isso. Sim, sim. Então, o que acontece hoje em relação a isso é que o conselho, na psicologia, ele aceita, mas ele não quer que o pessoal muito usa. Entendi. Então, por exemplo, um psicólogo ele tem um monte de limitação na área da hipnose, ele não pode fazer nenhum tipo de demonstração, nenhuma coisa besta, assim, ele não pode, assim, um exercício assim, de colar o dedo, tecnicamente ele não pode, e aí acaba criando, então, também por conta muito, a base muito grande na faculdade, na parte de psicanálise, Sim, e muito Freud, e aí focam na parte que ele trocou pela técnica que ele estava desenvolvendo. Isso. Então aí fica uma coisa ali. E é engraçado, a gente olha na rede social, vai ver comentários dos psicólogos quando você tem um curso ou uma formação de um psicólogo, de hipnoterapia, eles falam, não tem comprovação científica. O que é absurdo. Se ele entrar nos sites que tem as publicações, pesquisa de hipnose clínica, tá lotado de evidência e de comprovação. O Dr. David, na faculdade de Stanford, ele tem um trabalho lá gigante de hipnose, com muita pesquisa, que tudo que muda no cérebro. Pra gente aqui não é interessante a gente entrar nesse ponto, mas ele tem todo um estudo lá maravilhoso. Stanford tem exercício de teste de suscetibilidade, Harvard, então tá longe de ser aquela realidade que o pessoal tenta trazer. Que eu acho que acaba sendo um pouco preconceituoso, né, quanto à prática em si, até porque já tem diversos estudos, diversas comprovações, enfim, e não deveria ser assim. Eu falo que, assim, diversas formações que eu fiz em diversas áreas, tá? Até em coaching, que o pessoal fala muito mal das técnicas e tal, que eu já fiz formação nisso, inclusive, você encontra muitos psicólogos para poder se especializar, para poder abrir sua mente e entender como talvez uma parte dessa técnica pode servir para poder ajudar as pessoas. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode se limitar a uma coisa só, pelo menos no meu ver, como profissional da área também. A gente não pode se limitar a somente uma linha. A gente tem que se limitar muito... a gente tem que, aliás, abrir a nossa mente para outras coisas. E você falou, na faculdade a gente vê muito psicanálise, vê muito teste, né? Mas que no dia a dia você percebe que não é só isso. Você precisa ter uma abertura maior, né? Você falou de um ponto muito importante. Eu que fui do corporativo muitos anos, eu vi muitos casos de burnout e ansiedade. Muitos casos, assim. Infelizmente, muitas pessoas assim ao meu redor tendo isso. A hipnoterapia hoje, em relação à ansiedade, como que ela atua? Conta um pouco sobre esse cenário hoje da hipnoterapia dentro da ansiedade, porque como você trouxe sobre questões de inconsciente muito importantes, e a gente sabe que a ansiedade está muito ligada a isso, me fala um pouco sobre isso, como que ela atua nesse cenário? A hipnoterapia ela pode atuar de mais de uma forma na ansiedade. Então, uma das formas é a pessoa aprender, por exemplo, a auto-hipnose, e ela vai acessar esse auto-hipnose e vai ficar trazendo instruções para ela de calmaria, de tranquilidade, para baixar aquela ansiedade momentânea. Tá? Então, às vezes eu ensino a pessoa a fazer auto-hipnose e a gente faz um gatilhozinho com ela, que ela tem toda uma criação daquele gatilho, onde ela mexe abaixo o dedo assim, e ela consegue acessar por essa âncora esse estado de auto-hipnose, e ela vai trazer ali sugestões positivas e tudo mais, e ela consegue realmente ficar mais calma, mais tranquila, pode até emendar uma meditação de atenção plena. Que legal. Então, essa hipnose, quando você está dando uma sugestão, já que o cérebro, quando está em hipnose, é mais fácil tornar aquilo que ele está recebendo de sugestão realidade, você usa isso para a pessoa se acalmar. Então, por exemplo, quando eu faço uma sessão inicial, que eu ainda não vou tratar a origem, o trauma da pessoa, de onde aquilo começou, eu trago um momento que eu faço um empilhamento de sensações positivas. Amor, gratidão, segurança, alegria e vitória. E cada vez que ela acessa isso, ela fecha a mão. Isso é uma técnica? Uma técnica. Tá. Então ela vai, cada vez que ela sente muito forte o amor, ela fecha. Ela empilha esses 5 sentimentos no fechar da mão. Então ontem eu ainda atendi um rapaz que estava super angustiado, há meses e tal, e ele chegou na primeira sessão. E aí, quando a gente faz todo esse processo e termina, é muito comum eu ouvir assim nessa primeira sessão, faz muito tempo que eu não me sentia assim bem. Porque ela vinha há meses tão angustiada, tão difícil, e ela traz esses fortalecimento dessas coisas positivas que já aconteceram na vida dela, mas ela nem consegue lembrar. E ancora fechando a mão, que ela termina, ela fala, uau, tô me sentindo muito bem, fazia tempo que eu não me sentia assim. Sensacional. Então isso ajuda na ansiedade, e depois ela pode vir e trazer isso, né? Vai ter uma apresentação,
tô muito ansioso, ou no outro dia vem um pensamento, alguma coisa, e ela traz, pô, amor, gratidão, segurança, alegria, vitória, muita coisa boa junta, né? Então ela vem e ela traz. Que legal. E o outro ponto é quando a gente pensa já num tratamento para entender a origem daquela ansiedade. Então, a pessoa está sofrendo de crise de ansiedade ou uma TAG, não importa, mas a gente voltando lá para aquele exemplo do começo do shopping. Quando ela está sofrendo, o pânico é uma ansiedade que está acontecendo ali. Então, quando a gente trabalha, quando que foi que ela começou a sentir ansiedade na vida dela? Ela vai voltar, às vezes, não tem nada a ver com aquele shopping. Mas quando ela tinha 6 anos de idade e a mãe dela trancou ela no quarto por algum motivo e ela ficou lá desesperada e ansiosa. Então, o shopping foi um gatilho que talvez ali, naquela situação, por alguma coisa, disparou o gatilho mais profundo dela, que era com 6 anos. Entendi. Ou com 3, ou na barriga da mãe. Então, não necessariamente que ela teve uma experiência num shopping para poder criar esse trauma, para criar ansiedade. Então, o gatilho dela é o shopping, mas o trauma mais profundo foi ela estar trancada no quarto. No quarto com 6 anos, por exemplo. Interessante. Então, o shopping foi o dia que explodiu a bomba. Né? Tem o balde. Tá. O balde vai enchendo. Uma hora Sim. ele transborda. Sim. A hora que transbordou, o sistema dela disparou ali no simpático e ela começou a ter aquela crise de lutar e de fugir, porque ela entendeu que aquilo é uma grande dificuldade, mas ela pode estar disparando um trauma lá de muito antes. Entendi. Falando de trauma, Vinícius, a gente está falando de ansiedade, enfim, desde o começo aqui do nosso papo, você tem falado de alguns traumas. Tem algum ranking, vamos dizer assim, de traumas que você mais atende, de mais experiências que você tem? Você fala assim, pô, tem muita gente que me procura e eu identifico esse tipo de trauma. Tem algum tipo de ranking? Você fala assim, trauma de abuso, trauma que gerou ansiedade, trauma que gerou talvez algum outro tipo de transtorno? Olha, tem alguns que são mais comuns. Por exemplo, o abuso sexual, depois que você entra pra essa área, você descobre que ele é mais comum do que você podia imaginar a vida inteira. Sério? Abuso sexual? Abuso sexual é... Mas abuso sexual físico mesmo ou Físico. Só de palavras? Físico. Caramba. Você descobre que o negócio é muito mais comum do que as pessoas contam e que a gente consegue conhecer quando você não é da área, que ninguém vai sair falando. Olha só. É absurdo, assim, o número de pessoas que eu já atendi com abuso sexual. Então, tinha uma época até que, eu não sei, as coincidências, assim, eu recebia só um atrás do outro, abuso sexual, de homem, de mulher. E é isso que eu ia perguntar, é mais comum em mulheres, em homens, ou tá variado? Na verdade, se você for ver pesquisa, o abuso sexual em homens é quase tão comum quanto com as mulheres. Só que ele não é falado. Entendi. Porque normalmente quem comete é o homem, sempre, né? Então o homem Sim. abusa o homem e o homem abusa a mulher. E ele é muito menos falado quando acontece com o homem. É importante isso. Então é mais comum com a mulher, mas com o homem não é muito atrás, não. Sim. Tá? E aí é muito menos falado, porque tipo, vai ser 20-1, vamos dizer, Sim. a mulher abusar de outra mulher ou de um homem, né? Normalmente Exatamente. é o homem que abusa do homem e da mulher. Mas na clínica eu já atendi muitos abusos com homem e com mulher. Tá. Na minha experiência, um pouco mais mulher recebendo o abuso sexual. Entendi. Então, isso é uma coisa que é impressionante como tem mesmo. Tá. Uma outra coisa que eu vejo muito comum é que quando a gente nasce com 2 necessidades básicas. Uma de autenticidade e a outra é do apego. Então, o ser humano, quando nasce, é o animal um dos mais indefesos que existe. Né? Mas o que é mais ainda complicado para o ser humano é que ele não é só o mais indefeso quando nasce. Ele é o que fica indefeso por mais tempo. O ser humano não cuida de si mesmo por muitos anos, até ele, né, poder cuidar da vida dele, se alimentar. Enfim, o ser humano ele é indefeso por muito tempo. Então é muito comum que as crianças, quando elas nascem e elas têm essa necessidade de ser cuidada, essa necessidade de apego do pai, da mãe ou do cuidador, ela não recebe aquilo que ela acreditava que era necessário para ela. Ela não recebe o cuidado que ela sente que precisaria. Às vezes ela de fato não recebeu, ou às vezes ela não era o que ela precisava. Então, às vezes tem 2 irmãos, um fala, nossa, recebi tudo da minha mãe que eu podia, o outro fala,
Não recebi e tal. Então, pro que ela precisava, ou sendo aquilo real ou não, ou tem gente que realmente não cuida, Sim. então ele não recebe todos os cuidados que ele precisa. Essa pessoa que não recebeu tudo que ela precisava, por exemplo, um bebezinho quando nasce, a gente vê muito isso aí, pessoal que mora fora principalmente, fala assim, deixa chorar que ele para. Nossa, isso é verdade, hein? O que acontece? Isso é verdade. O bebê nasceu, não sabe fazer nada, e deixa chorar que ele para. Ou seja, ninguém vai me ajudar. Isso gera um trauma grande, né? Ninguém vai me ajudar. Isso gera um trauma. Então, se ele não vai ser ajudado, o que vai acontecer com esse bebê? Ele vai criar autossuficiência, Sim. que não é bom. Isso. Autossuficiência, assim, minha mãe não vai me ajudar, eu me viro. Isso. Então, pra que eu vou chorar? Não vou chorar. Ela não vai me ajudar mesmo. Depois ela cresce, acontece uma coisa na escola, ela não conta pra mãe. Ela não tem segurança de contar pra mãe. Depois ela tá na adolescência, na vida adulta, é aquela pessoa que fala assim, não, eu mato no peito, eu resolvo tudo. Não vou procurar terapia? Isso. Não. Tem gente que me fala assim, eu cheguei no meu pior fundo do poço. Procurei terapia. O cara, ele chegou no limite do limite ali para procurar. Então é aquela pessoa autossuficiente. E o que essa pessoa faz? Para ela receber o apego, a necessidade de cuidado que ela não está sentindo, que ela recebe, ela vira aquela pessoa que começa a agradar. Então ela é a boazinha. Isso. Eu faço tudo, eu ajudo todo mundo, eu não dou trabalho. Olha como eu sou legal. É isso mesmo. Eu faço tudo na escola, eu não dou trabalho. Eu sou muito boazinha. E aí depois, ela entra num relacionamento, ela não olha pra ela. Ela tem um primeiro namoradinho, ela tá só preocupada com o namoradinho. Ela casa, só cuida do marido, só se preocupa com o que ele acha. No trabalho, ela tem a autoestima lá embaixo, porque ela tá o tempo inteiro preocupada com o que vão pensar Ela se dela. anula o tempo inteiro. A O tempo pessoa se inteiro. anula o tempo inteiro. Isso, embora não é... A gente não tá falando de um trauma ali específico, de um evento de curta duração, mas eu acho que é o padrão que mais vem pra mim na terapia. Que interessante. Então, o relacionamento é horrível, É. porque ela não cuida dela, ela só faz pro outro. Quanto isso pesa? Chega uma hora que não dá mais, fica insustentável ela só fazer pelo outro. Deixa eu aproveitar, assim, essa é a minha área, né? Área de relacionamento. Aí eu falo, opa, vamos lá, acendeu a anteninha. Você trouxe um assunto muito importante, de coisas que aconteceram lá atrás e que tem reverberado hoje na fase adulta. Então você trouxe lá uma criança que chorou e não teve a atenção que precisava e foi vindo, chegou na fase adulta, ela se tornou uma pessoa autossuficiente, ou seja, totalmente calada, o sentimento dela nunca importa, o que importa é sempre o outro, é sempre boazinha. Maravilha. Você como especialista dentro da área de hipnoterapia, os casos que você atua em relação ao casamento, a relacionamento, o que você tem a dizer em relação a isso? Assim, tem pessoas que te procuram porque entendem que está replicando um padrão que está afetando o relacionamento dela e aí te procura para poder resolver esse problema. Me fala um pouco sobre essa questão dentro de um relacionamento conjugal. Tá. Dentro de um relacionamento conjugal. Então, por exemplo, uma pessoa, ela tá num relacionamento muito ruim, ou tá tendo muito problema no relacionamento, e ela só tá fazendo pelo outro, não tá fazendo por ela. Mas ela não entende isso. Ela não vai entender que é porque ela é boazinha, não sei o quê. Então, quando você começa a explicar isso numa sessão pra ela, mas olha, na sua infância, você sente que você recebeu todo aquele cuidado dos seus pais? Não. E aí você cresceu, você era um pouquinho assim, autossuficiente, não pede ajuda, tá sempre querendo agradar para conseguir aquela apego seguro, porque precisa sobreviver? Exatamente. Sim, eu agrado todo mundo. E aí ela começa a tomar consciência do porquê que ela tem aquele tipo de relacionamento talvez tóxico. Por que ela aceita tudo aquilo? Entendi. Porque ela quer agradar. O cara trai, não é culpa do cara. É ela que não foi boa, que não cuidou. A culpa não é do cara. E dentro da hipnoterapia tem alguma técnica específica que você atua, por exemplo, nesse caso? A gente Pode vai trabalhar... ser uma, pode ser várias também. São né? algumas, porque primeiro tem que trabalhar os eventos mais difíceis da história da pessoa. Voltar lá nesses eventos, porque a gente vai achar dentro dessa história os eventos mais difíceis que ela sentiu de que ela não estava sendo bem cuidada, ou os traumas, ou os eventos mais difíceis. Depois a gente vai trabalhar a relação com o pai e com a mãe, que é muito importante. Por quê?
como foi a história? Porque aí a pessoa ela fica magoada. Esse tipo de pessoa normalmente vai falar assim, como que é a sua relação com seu pai e com a sua mãe? Ah, com meu pai é horrível, a gente não se dá bem, não falo com ele há 10 anos. Uhum. E com a sua mãe? Ah, eu converso com a minha mãe, mas a gente não tem conexão. Entendi. Tipo assim, ela conversa, mas ela não sente aquela conexão. Porque ela ficou magoada ali inconscientemente, não perdoa. Ela não entende, mas por que ela não se conecta com a mãe, pô? Sim. Eu converso tudo, mas... Então a gente vai trabalhar essa relação de pai e mãe, entender um pouco a história desses pais, porque eles estão trazendo o que eles receberam, né, da ancestralidade e tudo Exatamente. mais. Trabalhar esses padrões. Às vezes vem padrões de outras... dos avós, às vezes cultural. Tipo, já atendi uma pessoa, tipo... Ah, na minha cidade o que eu fiz era imperdoável ter ficado com alguém lá antes de casar. Porque, tipo, naquela cidade a mãe já tinha feito... A avó já tinha feito aquilo com a mãe, que não podia, que aquilo tava desonrando a família e tal. Então a gente vai trabalhar essa relação com o pai e com a mãe. E a gente vai também trabalhar aonde foi que o seu sistema não atualizou. Porque, assim, essa sua necessidade daquela pessoa de agradar a todo mundo, aquilo aconteceu quando ela tinha, sei lá, 4 anos. Com 4 anos, ela precisava agradar a mamãe, o papai, ou sei lá quem cuidava, para ela receber aquele básico que ela precisava para sobreviver. Então, ela percebe que ela não está recebendo, então ela começa a ser boazinha, lindinha, a perfeitinha. E aí ela começa a receber esses cuidados básicos. E é como se o sistema dela estivesse rodando ainda, o operacional dela, lá com 6 anos. Mas ela precisa atualizar esse sistema. Ela precisa ver que hoje ela é uma mulher de 40 anos, que é gerente da empresa, que ganha mó bem, tem filho, e que ela não precisa mais de ninguém lá, da mamãe, do papai, para ela receber o básico da sobrevivência. Então ela precisa, lá com aquela menina, ao entender isso e achar o foco, atualizar aquela menina. Ela fala assim, ó, você não é mais aquela menina, não sou mais você, essa criancinha que tá precisando tudo isso aí, corrompendo a sua autenticidade para poder receber o que você precisa. E aí a hipnose entra nessa atualização. Essa atualização. Ela atualiza a memória, ela mostra, ó, agora eu sou uma mulher adulta, segura, eu tenho tudo, eu não tô percebendo, mas eu sou uma mulher, tenho um bom relacionamento, talvez, e aí ela vai atualizar aquela menina e fala assim, ó, agora eu me responsabilizo. Você não precisa mais ficar operando lá com 6 anos no seu inconsciente, mas agora eu me responsabilizo, deixa comigo. E agora eu entendo e eu sinto que eu sou uma mulher de 40 anos e tudo mais. Só que ela só foi estourar o estopim hoje. Entendi. Mas tudo isso aconteceu lá desde pipiquezinho. E é muito doido falar isso, né? Que a nossa mente é como se fosse um sistema operacional. A gente fala isso para algumas pessoas, as pessoas falam, como assim? Tá achando que eu sou robô agora, computador, para reprogramar minha mente? Como assim? Mas é como se fosse isso, né? Sim. É como se fosse uma reprogramação. A hipnoterapia, ela entra dessa forma, né? Voltando um pouco lá atrás, quando você falou sobre... tem um show que a gente vai lá de humor, que o pessoal muda o cheiro, muda o nome das pessoas e tal. Então, esse estado mental que a pessoa ela entra através de uma sugestão, como você disse, né? Existe toda uma preparação para isso. Ela acaba acessando esse estado de lá atrás, quando ela tinha 4, 6 anos, para poder fazer essa reprogramação também, né? Sim. E aí o que eu queria perguntar para você, assim, você consegue explicar de forma bem lúdica? Pensa, assim, as pessoas que estão assistindo a gente, que estão super curiosas sobre a hipnose, talvez conhece até a hipnose de uma forma bem humorada, porque vê os vídeos de comédia, né? Das pessoas falando algumas coisas ali, acontecendo algumas coisas. E estão aqui curiosas para entender. Mas de forma bem prática, você consegue talvez explicar alguma técnica para que essas pessoas consigam entender como que funciona de fato na prática? Então, por exemplo, quem identificou que está ansioso... Você atua provavelmente deve atuar com depressão também, com pessoas depressivas, pessoas que tiveram burnout. Você falou muito de abuso, que é extremamente sério. Alguma técnica, de repente, você consiga explicar ali na prática para quem talvez não entenda nada e já saia daqui falando, caramba, tô curioso, vou procurar o Vinícius para poder marcar minha sessão para ontem. Eu acho que a principal técnica mesmo é essa atualização de memória. Ver aonde que você ficou ali, que você está rodando ainda numa atualização antiga de uma necessidade que você tinha, que você não tem mais. Entendi. E a gente continua rodando. Então, essa atualização de memória eu acho que é a principal
ferramenta. Entendi. O que algumas pessoas chamam de regressão. Eu não gosto de regressão, É verdade. porque ninguém volta no tempo, nem volta a ser bebezinho, nem nada mais. A gente não regride nada. Sim. Mas a gente revifica as memórias que a gente teve da maneira que a gente interpretou essas memórias. Então, Entendi. quando a gente revifica uma memória, né, essa memória, ela não necessariamente é a realidade em si, mas é como você entendeu essa memória naquela fase da sua vida. Então, Nossa, isso é legal, hein? nem tudo que você volta numa memória, aquilo que você está visualizando e sentindo naquele momento, é a realidade em si. Às vezes é impressionante como depois confirma com o pai, com a mãe. Uma vez eu atendi uma mulher e a filha. E elas fecharam juntas, então elas iam até juntas na sessão, a mãe e a filha, e cada um fazia o seu atendimento. E a menina, quando ela passou na sessão, ela contou algumas coisas assim, eu tô na barriga da minha mãe. O que tá acontecendo? Uau. A minha mãe tá conversando com o meu avô e ele é contra ela ter esse bebê. Nossa. E aí e ela relata onde que ela tava, uns negócios. Aí a gente foi, ressignificou, tudo mais, foi super legal. Beleza. Depois eu atendi a mãe na outra semana e a mãe falou assim, nossa, que impressionante. Aconteceu exatamente como minha filha falou pra mim, que ela visualizou lá e que te contou. A mãe veio e me falou, nossa, não tinha como ela saber, porque eu jamais ia contar isso pra ela. Tá? Então não tinha como ela saber. Então nesse caso é impressionante. Impressionante. Eu não sei como que isso fica aí no campo da pessoa, esse tipo de coisa, que ela foi e trouxe algo assim. Mas às vezes não é a realidade assim, se tão próxima, mas é como ela se sentiu. Então, pode ter um exemplo, sei lá, a pessoa falou que ficou... Tentar achar uma coisa bem simples, sei lá, meu pai não gosta de mim. E aí ela volta na memória, o pai um dia pisou na mão dela, sei lá, e aí o pai pisou, doeu e não pediu desculpa, saiu andando. Aí, aquilo lá, por exemplo, o pai não era ruim, tipo, ele só não viu. Sim. Mas ela se sentiu que meu pai não gostou de mim porque ele não pediu desculpa. É a forma como ela se sentiu. Interpretou, e também com a cabeça daquela idade. Por exemplo, eu atendi um cara que tinha algumas questões sexuais, e ele voltando, ele falava assim, eu tô na porta do quarto do meu pai e da minha mãe. Então vê o que tá acontecendo aí. Não quero, tal. Aí ele abriu, assim, um pouco, e ele fechou, e ele ficou nervoso. Não, eu tô aqui de fora, minha mãe tá gritando, meu pai tá batendo na minha mãe e tal. E aí, ele tinha me contado a história dele, do pai com a mãe. Nossa, pareciam ser, assim, um relacionamento tão certinho, tão bonito. E tá, e no outro dia, me fala uma coisa, no outro dia, seu pai e sua mãe estavam bem? Estavam, normal. Tá, então peraí. Você aí é criança, tá ouvindo na porta um barulho, e quando você entrou, você viu seu pai em cima da sua mãe e ela gritando. O que pode ser, além de ele estar batendo na sua mãe hoje, com o olhar de um adulto que você é? Entendi. O cara fez, putz, não acredito. Entendi. Né? Pelo contrário, tava tudo bem. Tava tudo bem, Tava exatamente. tudo ótimo. Tava num momento ótimo. Então, ele interpretou uma realidade que não existia, né? Que era Nossa. outra coisa, mas na idade que ele tinha, não Interpretou sabia o que totalmente os... diferente. Não entendia. Então, E atualizar isso- essas memórias. E esse caso que você contou agora é incrível, porque a gente consegue fazer uma similaridade muito boa. Tomem cuidado, pais. Pra vocês não serem pegos no flagra. Esse não é o primeiro caso e nem o último que eu tenho de os filhos pegarem os pais aí na hora H. Porque pode ser que o filho signifique totalmente diferente, né? Ele ainda não sabe o que é. E isso pode ser que tenha gerado um trauma e que nem é trauma, se a gente for pensar. Porque pode É ter um trauma porque foi como ele se sentiu. Então, independente daquele evento ser real ou imaginário, ele tem que ressignificar, porque pra ele aconteceu. Que é aquilo que você falou no começo, né? Que a mente, ela tem essa questão, né? De entender o que é real, o que é imaginário. Ela não A gente entende. assiste um filme, que nem você falou, né? Assiste um filme e chora. Mas aquele filme, ele foi gravado, enfim... Mas você chorou, você realmente entrou naquela emoção, né? Então é um trauma porque ele interpretou daquela forma. Mas quando você consegue acessar e olhar, quando ele olhou, quando ele entendeu, assim, que bateu a ficha, ele fez, nossa senhora. Entendi. E ali mudou a relação dele, a vida, as questões que ele tinha.
Porque inconscientemente a vida inteira ele achou que o pai dele tinha machucado a mãe dele, ou batido, alguma coisa assim. E na verdade não tinha nada a ver. E é por isso que o terapeuta, ele tem que ter entender a história antes do... Porque muitos poderiam ter visto aquilo... E ficado só na informação, e achado, né? que o pai tava batendo. Exatamente. Mas, pô, eu já perguntei a história do cara, o pai e a mãe parece ser... O cara não tem a queixa, fala bem e tudo, mas não tá fazendo sentido o pai ter batido assim na mãe. Exatamente. Deixa eu perguntar como foi o dia seguinte. Não, ótimo. Então, vamos analisar Alguma um pouco mais isso, aí, né? Interessante, interessante. Olha só quantas descobertas a gente está tendo aqui. E dentro, acho que de toda a tua experiência ali com todos os pacientes, você já deve ter visto diversos casos, muitos casos. Tem algum caso muito curioso, assim, que você pode contar pra gente aí? Tem dois, assim. Sem, claro, expor ninguém, né? Tem mas, um enfim. que é muito simples, assim, mas... Não sei se é porque eu tava no começo e eu achei muito interessante, assim. Me marcou até hoje. Porque... Muito interessante. A menina, ela me mandou mensagem no Instagram escrita. Tá. Eu não entendi nada que estava escrito. Tava escrito assim: oi, tudo bem? As nights. Não dava pra entender nada que tava escrito. Aí eu falei: oi, tudo bem com você e tal? Eu não consegui entender a sua mensagem. Aí ela respondeu com áudio: oi, tudo bem? Posso mandar em áudio? Eu falei: pode. Aí ela conversou comigo, tudo tranquilo, normal, falava bem. Aí depois ela mandou uma outra mensagem. Eu, caramba, mano, não tem nada que ela tá escrevendo, não faz o menor sentido. Aí ela me mandou no áudio, eu falei, não entendi aqui de novo. Ela falou assim, na verdade, eu tenho dislexia, tá? Tenho dislexia e, então, tá, tudo bem, manda áudio. E você acha que a hipnose pode ajudar? Eu falei, olha, a hipnose para dislexia não é... Dislexia é algo mais profundo, né, no cérebro e tal. Mas às vezes pode te ajudar, se você tá se sentindo ansiosa por causa disso. Vem pra gente fazer uma sessão inicial e te conhecer, ver o que tá acontecendo. Aí ela chegou na sessão, conversando com ela e tal. Aí ela falou assim pra mim, eu falei, o que... Você já foi no médico? Ela, eu passei no psiquiatra, ele falou que eu sou ansiosa. Eu falei, então tá, você tem um diagnóstico de dislexia? Ela falou, não. O médico falou que eu sou muito ansiosa. E quando ela conversava comigo, eu acho que foi a pessoa que falava mais rápido que eu já vi em toda a minha vida. Mesmo sem colocar na velocidade... Mesmo sem colocar no 2 vezes... sabe aquela brincadeira, passava aquele Ribamar que fazia aquela a narração lá, né? De radialista, de rádio, de futebol. Falei, nossa, como a moça fala rápido. Teve uma hora que ela falou tão rápido que eu falei, desculpa, pode falar um pouco mais devagar, porque eu não consegui entender. Ela, nossa, desculpa, é que eu falo muito rápido, né? Tá. Aí eu fiquei meio assim, pô, será que ela tem dislexia? O médico falou que ela não tem e tal. Aí eu tenho uma fichinha lá que no final tem algumas instruções e tal. Aí eu pedi pra ela ler aqui pra mim. Aí ela começou a ler, falou, não conseguiu assim ler, né? Falou tudo, não leu. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí começamos a fazer a sessão e tal. Eu falei assim, eu vou partir dessa linha aí de que ela não tem dislexia. Eu vou dar algumas sugestões só pra ver o que acontece. Tá. Então eu falei pra ela, a partir de agora sua mente se organiza, né? Cada caixinha no seu lugar, você fica mais calmo, vai sentindo relaxada, vai diminuindo, né, cada vez mais a tensão, vai se sentindo bem. Deixei ela relaxada e falei, sua mente está mais calma e vai ficar mais fácil para você a partir de agora. Vamos e tudo mais. E aí, pedi para ela abrir os olhos, ela estava bem calma. Aí ela começou a conversar comigo, falando na velocidade normal. Eu falei, pelo menos a mulher acalmou, pelo menos ela tá se sentindo melhor. Então, assim, pega o papel aqui que eu fiz e lê. Aí eu entreguei para ela e ela começou a ler. Em caso de você estar com lentes ou chicletes, você tem que tirar. Aí ela ficou quieta e continuou só com o zoinho, assim. Aí eu falei, pensei, né? Eita, funcionou e aí parou, né? Ela começou a ler e ficou quieta. Aí eu falei assim, e aí ela? Aí eu fiquei quieta porque é a primeira vez na minha vida que eu consigo ler sem falar em voz alta. Nossa, que legal. Ela leu e depois ela já leu, né? Sem precisar falar em voz alta. Sem precisar falar em voz alta. Eu falei, eita. Então você vê como que é. E aí depois, em outras sessões, a gente foi entender que a professora falou que ela era burra quando era pequena. Olha. Então se eu sou burra quando eu tenho, sei lá, não lembro a idade, 5 anos ou 6, se eu sou burra, para que eu vou estudar?
eu sou burra mesmo, eu não vou aprender. E aí depois ela pesquisou alguma coisa no Google, a gente chegou nesse ponto, ela pesquisou e ela, lendo lá, achou que ela tinha dislexia. E ela criou uma dislexia para ela. Então foi ela que criou, ela não chegou a ter nenhum diagnóstico. Ela não tinha diagnóstico. Entendi. E não tinha, porque depois ela foi fazendo sessões e ela não falou mais para mim sobre isso. Foi uma página virada. Entendi. Então olha como que é, ela acreditou que ela tinha e ela nem conseguia escrever direito. Olha só. E aí ali, quando você trouxe uma sugestão, coisa super simples, ela conseguiu acalmar e depois a gente foi tratar a origem. A pessoa também sofreu abuso e tudo mais. Sim. Mas você vê, né? Eu achei isso emblemático porque, cara, ela achava que ela tinha dislexia. Porque ela, né, foi chamada de burra e aí ela foi criando, leu o diagnóstico na internet, esses videozinhos que tem aí às vezes no YouTube, que se você faz isso, isso e isso, você tem TDAH. Só que, tipo, todo mundo faz aquilo. Aqueles testes malucos, né, que o pessoal disponibiliza aí, falando, faça o teste para ver se você tem TDAH ou qualquer outra coisa. Não, eu vi um negócio outro dia, se você tem queda de cabelo, dor de cabeça e cansaço, você precisa de um kit de desparasitação. Cara, tem dor de cabeça, cansaço e queda de cabelo, tem coisa mais genérica? Quem que não tem? Tem coisa mais genérica? Quem que não tem? E aí, putz, todo mundo, então, Exatamente. Todo mundo precisa, quase todo mundo, isso aí. de um kit de desparasitação. Mas é comercial também, né? O cara tá querendo vender, né? Mas você entendeu? Mas tem muita gente que, às vezes, com essa propensão a ter, que nem esse caso que você contou, vai acreditar. Vai acreditar. Então ela é que nem o TDAH hoje, né? O TDAH é muito, muito comum você fazer um teste na internet e falar assim, eu tenho TDAH. Porque eu tenho um pouco de desatenção aqui e um pouco de hiperatividade aqui. Tenho TDAH. Eu vi um vídeo de um cara, psicólogo, especialista em TDAH. O cara... o videozinho era uma menina, ela ia pegar uma coisa na cozinha e ela olha assim pro lixo, tá meio cheio, em vez de pegar o que ela tinha na cozinha, ela tira o lixo. Já tem TDAH. Não é assim. Mas não é tão assim, tão fácil, né? Não é assim. Eu acho que não é assim. E é todo mundo que vê aquele vídeo... Então, assim, essa moça, né, não tinha nada, na verdade, assim, tinha nada, assim, de dislexia. Ela tinha ansiedade. Exatamente. Pesadíssima. Exatamente. Né? E aí é importante, mais uma vez, né, você estar atento ao que o cliente fala, ao que ela já trouxe, que passou com o médico, para você ali não sair já, tem dislexia, não vai dar para atender. A moça, ela não... Era muita ansiedade que ela tinha mesmo e ficou super bem. E até hoje atendi uma pessoa que ela trouxe, me indicou recentemente. Então, super tranquilo. Por isso que é importante sempre buscar um profissional capacitado, porque esse negócio de internet, a internet é muito boa para muita coisa, mas a gente não pode fazer um autodiagnóstico assim de testezinho que a gente vê na internet, não tem como. Dentro da psicologia a gente vê muito isso. E faz o teste, se autodiagnostica dentro daquela questão e acabou. E aí não busca um apoio profissional, né? A gente está caminhando para o final aqui. Eu quero que você traga uma mensagem final para o pessoal. Mas antes, se você quiser seguir o Vinícius, se você quiser entender mais a fundo sobre tudo que ele falou sobre hipnose, tudo que ele falou sobre a terapia e como que isso pode trazer um resultado incrível para a sua vida, siga eles nas redes sociais. A gente vai deixar aqui, né, na descrição do vídeo também as redes sociais do Vinícius, aqui a minha também, mas enfim, para que você possa seguir, possa acompanhar o trabalho. Mas eu quero que você traga aí uma mensagem final para o pessoal, que você fale sobre o que, de repente, a pessoa pode fazer para que não dê esse tilt mental, para que não dê esse bug, essa pane mental, porque dar pane mental é paralisar a vida das pessoas. A pane mental, o que está mais acontecendo ultimamente, a gente enxerga isso de diversas formas, com burnout, com ansiedade, com depressão, com tantas coisas. Eu queria que você trouxesse esse recado aí para o pessoal, para que a gente possa finalizar esse podcast. E já te agradecendo, porque o conhecimento que você trouxe para mim, que saio daqui com certeza com um aprendizado, dentro de tudo que você trouxe aqui, eu tenho certeza que para o pessoal também, mas eu quero que você deixe aqui também uma palavra final. Então, acho que a coisa que eu queria deixar, assim, o maior recado é deixar o preconceito de lado. Então, a pessoa bateu a canela, ela pega o carrinho dela e vai lá no ortopedista resolver o problema. Você sentiu umas coisas estranhas no seu coração, você já vai lá no pronto-socorro procurar o ortopedista ou já marca com aquele da família. Agora, você está sentindo que sua vida está com dificuldade,
emocional, você tá desgastado, não tem vontade, tá tendo ansiedade, muita procrastinação, as pessoas elas não vão lá e marcam o terapeuta, ou que seja o psiquiatra, que também encaminha, né, para os terapeutas, não procura ajuda. Existe esse preconceito quando você vai falar em saúde mental. Se for qualquer outra coisa, você corre para o médico. Mas se for emocional, você não procura ajuda. E vai procurar quando a coisa já deu o tilt e o bug e já tá com a tela azul lá, travadona, e vai ser muito mais difícil resetar e vai dar muito mais trabalho para você, vai perder qualidade de vida, muito mais dificuldade. Então, se você está sentindo que tem uma dificuldade emocional na sua vida, procura ajuda. Vai no psiquiatra, pode ser, ou marca, né, uma terapia, mas busque ajuda para a sua saúde mental, porque deixar um pouquinho esse preconceito de lado para que você possa ter uma vida muito mais saudável, com muito mais alegria, felicidade, que você possa realmente desfrutar da sua vida sem dar tilt, tá bom? Então é isso, muito obrigado pela audiência, pela apresentação, pelo projeto aqui, e a gente se vê por aí nas redes sociais. Um grande abraço. Com certeza. Deixa sua rede social pessoal aí. @Vinicius Graça, né, no Instagram. E é isso, só o Instagram mesmo. E também a gente está criando o Deu Tilt Mental. É isso aí. Tanto no Instagram como no YouTube, onde vai ficar o episódio completo. Então aproveita e segue lá o @Rubens Gaturamo. @Rubens Gaturamo. @Vinicius Graça e @Deu Tilt Mental. A gente se vê em breve. Muito bom, muito bom. Vinícius, obrigado mais uma vez. Fazer um brinde aqui. A minha caneca da Harley Davidson. Eu não tenho uma moto da Harley Davidson, mas eu sou um apreciador. Então, Harley Davidson, patrocina nós. Se quiser patrocinar aqui o episódio ou o podcast, por favor. E nos dá uma moto também. A gente adora uma moto. Os A dois do Vinícius é moto, maravilhosa, né? Aqui, ó, com a própria foto dele. A minha tem uma caricatura minha. Adoro. Vini, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado pela audiência. Esse aqui é o Deu Tilt Mental. É aquele podcast que vai fazer você formatar sua mente para que você tenha novos comportamentos, novos hábitos saudáveis, sem perder a conexão. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.